Olá, meus queridos. Sou a professora Ana Lourdes e a nossa aula de hoje é sobre expressões algébricas. Iremos estudar aí sobre monômios, polinômios, equação de segundo grau e introdução à função. Antes de continuarmos, vamos ver algumas contribuições na área da álgebra. Desde a antiguidade que as pessoas elas já utilizavam palavras e desenhos para representar números desconhecidos, mas isso tornava os cálculos longos e complicados. Um dos primeiros registros que nós temos sobre o uso da álgebra é o papiro Hind. O papiro Hind ele foi escrito por volta de 1650 a.C. e ele detalhava a solução de 85 problemas envolvendo aritmética, geometria, frações, equações lineares, dentre outros. Os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar aí a solução de um problema foram dados por Aristóteles e Euclides. No entanto, as letras elas só começaram a ser amplamente utilizada muito tempo depois. Depois nós temos aqui de 780 a 850 depois de Cristo, Alcorismo. E Alcorismo ele foi o primeiro a apresentar uma solução sistemática para equações lineares. E ele forneceu, inclusive, justificativa geométrica. E foi o primeiro a tratar a álgebra como uma disciplina independente, considerado por muitos também como o pai da álgebra, e o nome álgebra derivaria do seu próprio nome. Aqui eu trago para vocês também Michael Schiffel. Michael Schiffel ele era alemão, e os italianos Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli. Raffaele Bombelli, inclusive, é o autor do livro L'Álgebra, que foi publicado em 1572. No entanto, foi o advogado e matemático francês François Viette quem introduziu o uso sistemático das letras para indicar números desconhecidos e os símbolos das operações que nós conhecemos até hoje. Talvez por causa dessa introdução do uso sistemático das letras, ele também é considerado aí o pai da álgebra. E por último aqui que eu trago é o René Descartes. René Descartes foi um grande filósofo e também um gênio da matemática, e ele, nos seus estudos, ele procurou relacionar álgebra e geometria. E aí desse estudo surgiu o plano cartesiano, que nós conhecemos até hoje. Então, são algumas contribuições da álgebra, e é uma área aí que tem diversas aplicações em diversos ramos, engenharia, construção de modelos estatísticos, algoritmos de redes, inclusive os algoritmos para verificar as preferências de acordo com o perfil, né, de acordo com aquilo que a gente acessa. E é muito utilizada também a base, né, para o tratamento de imagens. E o que seriam mesmo expressões algébricas? As expressões algébricas, elas referem-se às expressões que vão apresentar números e letras ou somente letras, tá? Também são denominadas de literal, expressões literais. E as letras, elas geralmente elas vão representar números reais e são chamadas de variáveis. Vamos ver alguns exemplos. Nesse aqui eu estou questionando qual é o perímetro dessa piscina. Então nós temos aqui o contorno da piscina, eu não sei qual o comprimento da piscina, então eu vou chamar de x. Também não sei qual a largura da piscina, vou chamar de y. Porque nós sabemos que o perímetro é a soma de todo o contorno aqui da piscina. Então o x e o y eles representam aqui o comprimento e a largura dessa piscina. Então, somando o x mais x, eu tenho 2x mais 2y. Então, o x e o y aqui são as variáveis que representam os números reais, né, que nós não conhecemos. Qual a expressão que representa a área total do terreno da figura? Esse terreno nós podemos dividir ele em duas partes, essa primeira figura e essa segunda figura, certo? Nessa primeira nós temos um quadrado. Então, como é um quadrado, os lados serão iguais, vamos chamar esses lados de A. Nesse outro, nós temos aqui um retângulo.
Como nós não sabemos, vamos chamar um lado de B e o outro aqui de C. Então, qual seria a área da figura 1? A área da figura 1 é dado por A vezes A, ou seja, lado vezes A, que eu vou ter A ao quadrado. E a área da figura 2 é dado por B vezes C. Pronto. Então, a área total desse terreno é A ao quadrado mais B, que multiplica C. Tá? Geralmente, esse sinal de multiplicação não vai aparecer aí nas expressões. Então, essa expressão, ela representa a área de toda essa figura, onde A, B e C também são números reais que nós não conhecemos. Para fazer um carreto, o seu Geraldo cobra uma taxa fixa, olha aí, uma taxa fixa de R$40, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Qual a expressão algébrica que representa o valor que ele cobra para fazer um percurso de X quilômetros? Então, ele vai cobrar R$40 de taxa fixa mais R$ 1,50 por quilômetro rodado, que nesse caso é X, é a quantidade que eu não conheço. Então, esse sinal, como eu falei, ele não vai aparecer, né? Vai ficar só o X aqui, que vai significar multiplicação. Digamos que seu Geraldo terá que fazer um carreto cujo percurso seja de 10 quilômetros, tá? Então, quando eu falo 10 quilômetros, eu estou atribuindo um valor para X. Então, quanto que ele iria cobrar? Vamos ver? Então, ó, R$40 mais 1,50 vezes X. Quem é X aqui nesse caso? 10. O valor de X é 10. Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Eu tenho R$40 mais 1,50 vezes 10, que dá R$15. Então, 40 mais 15, então o seu Geraldo vai cobrar R$55. Quando eu atribuo um valor para incógnita, né, para variável, e eu obtenho um valor aqui, eu estou falando que eu estou calculando o valor numérico da expressão algébrica, tá? E aqui eu trago mais um exemplo, onde nós temos que Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema, supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas com a entrada é 3x. Supondo que no domingo cada entrada custe R$18, quanto elas deverão pagar? Então, a expressão algébrica que representa o total que elas terão que pagar é 3 vezes x, onde x representa o valor de cada entrada. Então, 3x significa 3 vezes x. E nesse caso, quanto é que custa a entrada no domingo? R$18. Então, basta eu multiplicar 3 vezes 18, que vou encontrar R$54. Então, 54 é o valor numérico para 3x, quando x é igual a 18. Outro exemplo, aqui nós temos um terreno e eu quero saber qual a área desse terreno. Vamos decompor também o terreno em duas partes, como nós fizemos anteriormente. Vamos chamar essa parte de 1 e essa aqui de 2. Então, a área da figura 1 é dada por B vezes C, BC, e a área da figura 2 é dado por A vezes A. Aqui a área da figura 1 é BC, a área da figura 2 é A vezes A, que vai ficar A ao quadrado. Então, a área total do terreno, ela vai ficar A ao quadrado mais BC. Vamos colocar na ordem alfabética para ficar bonitinho. Então, na letra B, eu quero saber a área quando o lado do quadrado medir 20, o lado do quadrado é A, então A é igual a 20. O B e o C, nesse caso, são do retângulo, medem 16 e 12. 16 e 12. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha expressão, que é A ao quadrado mais BC, e vou substituir no lugar das letras os seus valores. Lembrando que BC significa B vezes C. Então, o valor de A é 20, e A está elevado ao quadrado, então 20 ao quadrado, mais B, B é 16, que multiplica C. Quem é C? Desculpa, B é 16 e o C é 12, tá? Então, é só a gente trocar aqui. O B é 16 e o C 12. Não mudaria o valor, né? Mas para ficar coerente aí. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400, e 16 vezes 12 vai dar 192. Faça a continha aí do lado. Então, 400 mais 192, eu vou ter 592 unidades de comprimento, certo? Outro exemplo, aqui nós temos a expressão onde nós temos x mais y dentro, parênteses, que multiplica x menos y, tá? Quando aparecer aqui o sinal de vezes, ele tá aqui.
Então, qual o valor de x e qual o valor de y? X é 1,1 e y é menos 0,8. Só substituir entre parênteses, o x é 1,1 e o y é menos 0,8. Vou colocar entre parênteses porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Que multiplica 1,1 menos, entre parênteses de novo, menos 0,8. Tá? Cuidado com o sinal aí porque o y é negativo. Então, eu tenho 1,1 mais vezes menos. Sinais diferentes e fica menos. Então, menos 0,8 que vai multiplicar 1,1. Menos vezes menos. Sinais iguais fica mais. 0,8. Então, 1,1 menos 0,8 eu vou ficar com 0,3 que multiplica 1,9. Fazendo essa multiplicação, vai dar 0,57, mas eu vou fazer aqui por conta da vírgula, tá? Para vocês verem. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 1 é 3 e 2, 5. Multiplicando o zero aqui vai dar tudo zero, nem vou pôr aqui embaixo, eu coloco logo aqui do lado. Então, aqui eu tenho um número após a vírgula, aqui eu tenho outro. 1, 2, e coloco a vírgula, 0,57. É o resultado, é o valor numérico dessa expressão, quando x é 1,1 e y é menos 0,1. Aqui eu trago uma consideração importante, pois nem sempre nós teremos valor numérico para expressões algébricas fracionárias. Por que não? Porque se a gente atribuir um valor e o denominador ele se anular, se ele for zero, não existe divisão por zero, então também não vai ter como calcular o valor numérico. Aqui, por exemplo, primeiro eu trago A sobre X. Se o x for igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter que A vai ser dividido por zero, mas não existe divisão por zero. Logo, não vai ter valor numérico para essa expressão quando o x for igual a zero. Na outra expressão, eu tenho A mais 2 que divide A menos 1. Então, se A for igual a 1, vai ter valor numérico? O que eu tenho? O valor de A é 1, então vai ficar 1 mais 2 que divide 1 menos 1. O valor de A é 1. Então, o que eu tenho? 3 sobre 1 menos 1, 0. Também não vai ter valor numérico. Agora, veja essa questão. Para qual valor de x a expressão algébrica x menos 3 sobre 2x menos 1 não tem valor numérico? Vocês podem parar o vídeo e tentar responder, tá? Então, o que eu tenho aqui? 2x menos 1 é o denominador. Se ele for igual a zero, ele não vai ter valor numérico, nessa expressão não terá. Então, é só resolver essa equaçãozinha. 2x, o menos 1 aqui é negativo, ele passa para o segundo positivo, então x é igual a 1 meio. Então, se x for igual a 1 meio, não vai ter valor numérico, veja só. Se x for igual a 1 meio, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 que multiplica 1 meio menos 1. E aqui 2 vezes 1, 2, dividido para 2, 1, vai ficar 1 menos 1, que dá 0. E como não existe divisão por zero, então toda vez que x for igual a 1 meio, não vai ter valor numérico para essa expressão, certo? Eu espero que tenham compreendido. A nossa aula sobre expressão algébrica fica por aqui e na próxima nós veremos monômios. Um abraço.